A Câmara de Curitiba convoca Ana Júlia Ribeiro, do PT, para assumir a vaga deixada por Renato Freitas. A convocação da jovem política petista foi oficializada pela Casa Legislativa na manhã de hoje. A solenidade de posse está marcada para as 9 horas da próxima terça-feira no plenário da Câmara. Ana Júlia Ribeiro vai assumir a cadeira deixada por seu correligionário, Renato Freitas, depois da Câmara oficializar pela segunda vez a cassação do mandato do ex-vereador. Com 22 anos, a estudante de Direito e Filosofia é a mais jovem vereadora da história da cidade. Ana Júlia foi uma das lideranças estudantis durante as ocupações dos colégios estaduais realizadas em 2016. Nesta época, então com 16 anos de idade, ela fez uma fala aos deputados na Assembleia Legislativa em defesa das ocupações, que a tornou bastante conhecida. Ana Júlia Ribeiro foi a candidata mais votada para a Câmara que não se elegeu. Ela teve 4.500 votos, 4.500 votos, isso mesmo, só checando aqui, ficando à frente de 18 candidatos eleitos para as 38 vagas. Porém, por conta do quociente eleitoral, a jovem ficou de fora da Casa Legislativa por fazer menos votos que seus companheiros de PT, Carol D'Artora e professora Josete, além do Renato Freitas. Agora ela assume então uma cadeira na Casa Legislativa, depois da cassação de Renato Freitas, por quebra de decoro parlamentar. Com a sua chegada, a Câmara de Curitiba terá a maior bancada feminina da história, com 9 representantes exercendo simultaneamente seus mandatos, o que é uma boa notícia. Quanto mais mulher nessas casas legislativas, melhor. E para o PT não muda nada, pelo contrário, facilita a vida da direção do partido. O Renato Freitas, ele é visto pela direção do PT como uma pessoa de difícil trato, né? Ele fala muito por ele mesmo, tanto que fez o que fez, né? E o partido tem alguns problemas com ele. O defende, mas internamente tem problemas. Agora, a Ana Júlia é mais ligada à direção partidária mesmo, né? Muito ligada ali à ex-vice-prefeito de Curitiba, Miriam Gonçalves, né? Trabalha junto com ela, inclusive, ao pessoal do chamado PT Rico Escola, que é os petistas empresários milionários aí. Ela tem canais de interlocução com o grupo de Lula, inclusive. Então, ela vai dar o que falar aí em seu mandato na Câmara de Curitiba. E é por isso que a gente sempre disse aqui, o PT não estava preocupado com o mandato do Renato Freitas. Não, pelo contrário, a Ana Júlia até resolve mais coisa para o PT do que o Renato Freitas. A preocupação do PT era com a elegibilidade de Renato Freitas, tanto que ele deve ser candidato a deputado estadual, pelo menos pediu o registro de candidatura, o PT pediu o registro de candidatura para ele, e o PT espera que ele faça muito voto para que ele se eleja e também que leve junto com ele outros candidatos do partido para a Assembleia. Vamos ver como é que a população paranaense vai tratar esse assunto. E essa história na Câmara de Vereadores de Curitiba, eu tenho outra dúvida aqui que sempre vem na minha cabeça. Você lembra quantos vereadores já foram e voltaram da Câmara só esse ano? Uns 3 ou 4, né? Nós tivemos a história do Éder Borges com o Mestre Pop, que foram 2 vezes, né? 3 na volta mas o Mestre Pop 2 vezes assumindo. Tivemos a Ana Júlia também, chegando na segunda vez, no vai e volta. Quanto será que não sai do dinheiro do erário público para fazer essas cerimônias, essas celebrações de posse? Tudo bem, pode ser uma cerimônia íntima e familiar na Câmara e fazendo parte ali de todo o protocolo, mas tem custo de vai e volta, custo protocolar, custo de documentação, sei lá. De emitir a placa do vereador da bancada. E não só isso, Cola, mas pior que o custo financeiro, que é importante também, é o custo político, porque a Câmara daí não consegue se preocupar com as grandes pautas da cidade. Não avança, né? Faz 4, 5 meses que a Câmara está nas manchetes por causa disso. O vereador vai, o vereador volta, o vereador retorna, o vereador agora sai de vez, o vereador que saiu de vez voltou de novo, e a casa fica refém disso. Só a questão do Renato Freitas foram 3 votações na prática, né? A primeira não chegou a ocorrer, mas foi marcada, houve toda aquela mobilização para votar, aí foi suspensa, aí teve a segunda que aconteceu e foi cancelada, 2 dias, exato, aí teve a terceira que decidiu de novo, e ainda
o fantasma de que a justiça pode anular tudo ainda existe, está presente por lá. E aí uma casa tão importante para os curitibanos fica olhando para o próprio rabo. A impressão que eu tenho é a seguinte, Escola. Sabe o cachorro que corre atrás do rabo? Fica ali. Aí, ó, tem o transporte público, tem o lixo. Aliás, Curitiba está debatendo lixo. Nós vamos trazer esse assunto nos próximos programas aqui. Tem pouca gente falando isso. A mídia não está falando sobre isso. Então, Curitiba está debatendo o seu futuro, o que fazer com o seu lixo. Né? Tem a linha verde que está lá e pouca gente fala. Tem a questão dos cabos que ficam aí na cidade, Escola. Isso é uma pauta importantíssima para o comércio, por exemplo, para o turismo da cidade. Tem uma lei aprovada pela Câmara, pouca gente sabe, que manda enterrar os cabos, mas a prefeitura não cumpre e a Câmara não faz nada. Então, essas pautas que são caras à cidade ficam em segundo plano. Por quê? Porque eles ficam discutindo as questões deles mesmos. É um absurdo. 4h36.